Oi, galera do Goiás Tech, sejam todos muito bem-vindos ao Intensivão Goiás Tech. E aí, vamos nos preparar aí para esse Enem? Então, todo momento, toda hora é oportuna. Então, depende aí da sua boa disposição, porque você é um estudante pesquisador. Claro, nós vamos dar a nossa contribuição aqui do Goiás Tech com o Intensivão Goiás Tech. Linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre procedimentos de leitura. E aí, você é um bom leitor? Como que você tem lidado com esse período, né? No terceirão aí, com as suas leituras? Elas estão atualizadas? Você está lendo algo pertinente à literatura? Os artigos de opinião têm feito parte da sua rotina? É importante que você esteja, né, atualizado, observando quais são os assuntos que estão sendo discutidos nesse momento. Perceber de que forma que um autor, um articulista, esteja aí apresentando seus argumentos para defender um determinado ponto de vista, ou seja, a sua tese. Então, olha só, de olho na tela. Quando nós falamos em procedimentos de leitura, né, os textos sempre apresentam uma linguagem literal. Deve haver, então, a capacidade de reconhecer os novos sentidos atribuídos às palavras dentro de uma produção textual. Além disso, para a compreensão do que é conotativo e simbólico, é preciso identificar não apenas a ideia, mas também ler as entrelinhas, o que exige do leitor uma interação com o seu conhecimento de mundo. Opa, o que quer dizer isso, professor? Olha só, nós vamos observar que há alguns textos que nós iremos perceber, como por exemplo uma notícia, que traz uma linguagem real, literal. Nós chamamos aí uma linguagem denotativa, o sentido real da palavra. Mas quando nós observamos, por exemplo, um texto literário, nós podemos perceber uma outra conotação, uma plurissignificação de palavras em que você precisa, a partir de um contexto, ler aquilo que não está escrito, mas nas entrelinhas, entender qual é a intenção do autor em escrever daquela forma. De olho aqui na tela, olha só, reconhecer essa diferença, portanto, é essencial para que você possa tornar-se mais crítico, de modo a ser capaz de distinguir o que é um fato, por exemplo, um acontecimento, da interpretação que é dada a esse fato pelo autor do texto. Então, apresenta-se um fato, mas de que forma que esse fato é analisado pelo autor do texto? Qual que é a visão dele sobre essa situação? Claro, a sua leitura também, que vai te propiciar uma leitura maior de mundo, uma leitura interpretativa em que você possa compreender nesse contexto qual foi a intenção do autor em apresentar um determinado texto, ok? Então, olha só, quando nós falamos em matriz do Enem, nós temos aqui alguns eixos cognitivos, né, que o estudante precisa, né, de fato se apropriar. Dominar as linguagens, né? Então, você é estudante em língua portuguesa, você precisa dominar a norma culta, né, a linguagem padrão, a língua portuguesa, né, entender de que forma que você se depara com um texto e observar qual é a formalidade desse texto, né, a ortografia, de que forma que ele é apresentado. Outra questão do Enem é compreender fenômenos. Isso vale para todas as áreas, né? Construir e aplicar conceitos nas várias áreas do conhecimento. Então, de que forma que você analisa criticamente essa situação? É um posicionamento, você precisa também fazer a sua reflexão crítica sobre os assuntos que ali são abordados. Depois nós temos aqui, enfrentar situações, problemas. E nesse caso, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas. Então, quando você pega, por exemplo, o caderno em que se apresenta uma proposta de redação, é isso. Você precisa selecionar, organizar, interpretar ali os dados, as informações que são apresentados aí nos textos motivadores, por exemplo. Construir uma argumentação também pertinente aqui, né, ao texto, produção textual. Então, construir uma argumentação. Quais os argumentos que você vai utilizar para defender um ponto de vista? E elaborar propostas. Então, no Enem, quando nós falamos da leitura, né, desses textos motivadores para a redação,
é uma situação problema. Bem recorrente que nós estudamos, por exemplo, no modernismo, que trata-se dos problemas nacionais, o tema da redação ele é pertinente justamente a uma problemática da nossa nação. E você precisa fazer o quê? A partir dessa proposta ou desse tema que foi apresentado? Apresentar uma proposta de intervenção e, claro, que respeite, né? Que possa respeitar os valores humanos, né? Os direitos humanos. Então, sempre é uma proposta que esteja em consonância com a lei maior do nosso país. Vamos falar sobre leitura? Nós, professores de língua portuguesa, estamos sempre incentivando-os a justamente se apropriar dessa leitura. Porque olha só o que a leitura nos apresenta. É um estímulo de raciocínio. Então, quando nós lemos, nós estamos estimulando esse raciocínio. Nós teremos, claro, uma possibilidade de analisarmos, de refletirmos criticamente, né, com facilidade do tempo em que nós teremos à nossa disposição. Por quê? Nós já estamos treinando, né? A leitura, ela estimula esse raciocínio. E aí, olha só, outras questões importantes. Você vai melhorar o seu vocabulário, importante que se façam pesquisas, né, sobre aqueles vocábulos que você desconhece. Olha um outro aspecto bom da leitura. Ele vai aprimorar a sua interpretação, a forma em que você analisa um determinado texto. Olha uma outra vertente importante. Vai ampliar o seu conhecimento. Então, quando você faz a leitura de artigos de opinião, nós teremos ali à disposição inúmeros assuntos que são de relevância social, que são importantes no debate em um determinado contexto. Temos aqui também fortalecer a memória. À medida que nós vamos lendo, né, esse nosso raciocínio ele é estimulado e a gente vai nós vamos ampliando, portanto, a nossa capacidade de armazenamento, né, de memória. E, claro, alivia o estresse e a ansiedade. Então, quando o professor Ivair indica para vocês aí o direito à literatura, é uma forma de você criar repertório, refletir sobre algumas situações num contexto histórico, né? Porque nós vamos analisar um determinado espaço e um determinado tempo, quando ocorreu isso, e de que forma que o autor nos apresenta essa situação de acordo com o tempo e espaço, né? Refletido, né? Essa situação refletida em um determinado contexto, em um determinado tempo. E isso serve como repertório para as nossas produções de texto, ok? Então vamos lá, vamos animar? Nós vamos chegar agora falando sobre os temas do Enem. Olha só, nós vamos falar sobre introdução, né, da linguagem, olha só. 1,1%, a morfologia, né? Nós estamos falando aqui morfologia, o estudo da forma, né? De que forma que um substantivo, um adjetivo contribui para uma progressão, os verbos, né, que nós já estudamos, de que forma que ele contribui para uma sequência temática, para uma sequência textual. Observar então essa morfologia. Olha que os verbos, cerca de 3% aproximadamente, né? Questões que tratam da linguagem padrão e a coloquial, quase 4%, contexto e imagem, né? Então, nós vamos ter muitos textos que nos apresentarão essa possibilidade de interpretação a partir da imagem. Olha aqui, a gramática e a interpretação, quase 4%. E 42%, né, um pouco mais disso, são os gêneros textuais. Por quê? Na avaliação do Enem, nós vamos nos deparar com inúmeros gêneros textuais que estarão sob a nossa apreciação. Então, nós vamos ter que observar o quê? O comando de uma determinada questão para observar o que nós precisamos retirar, interpretar ou analisar no gênero textual ali apresentado. Vamos ver da literatura? Olha só, a introdução à literatura, quase 5%, as escolas literárias, aí vocês precisam observar as características, por exemplo, do romantismo, do realismo, do modernismo, de que forma que os autores dessa época propõem uma temática, de que forma que eles se posicionam de forma subjetiva, o eu prevalece nessa literatura, ou de forma mais objetiva. Então é isso que nós precisamos analisar. A literatura contemporânea, olha só,
quase 40%, né, são abordados nas provas do Enem, e música brasileira, interpretação de poemas e contos, quase 30% são abordados aí nas linguagens e suas tecnologias. Só para frisar aqui comigo, quando nós falamos em linguagem e suas tecnologias, eu estou aqui falando de língua portuguesa, mas é importante entender que nessa abordagem vocês terão que estar atentos também, que são componentes de linguagem e suas tecnologias, né? Nós temos a educação física, a língua estrangeira, que você opta por o inglês ou pelo espanhol, e temos também arte. E aí, em língua portuguesa, tem toda essa abordagem que nós precisamos entender, desde os gêneros textuais, da literatura, gramática, morfologia e assim por diante, que serão abordados aí em todo o contexto. Então, por exemplo, de um texto, localizar informações explícitas, mas nós podemos também localizar as implícitas, inferir sentidos de uma palavra ou expressão, entender de que forma que uma palavra, qual que é o sentido dela? É um sentido literal ou é um sentido figurado? Entender que essa linguagem, muitas vezes a literária, o autor traz para nós uma abordagem em que essa linguagem ela se torna expressiva. E aí nós teremos outras aulas aqui do Intensivão que irão tratar justamente disso. As figuras de linguagens, né? A linguagem conotativa, o sentido figurado e assim por diante. Identificar temas de um texto. Qual que é o tema? Identificar qual que é a tese de um texto. Identificar qual que é o gênero textual. Então, se eu tenho ali uma questão, por exemplo, que está analisando um filme, é a análise de um filme. O autor nos apresenta ali uma abordagem crítica sobre esse filme. Evidentemente, nós estamos tratando de qual gênero textual? De uma resenha. Então, é importante vocês estarem atentos a esses gêneros textuais, né? E a gente conseguir diferenciar, por exemplo, o que é um fato e os argumentos que sustentam esses fatos ali, apresentados nesse contexto. E aí, claro, vamos recorrer a quê? A tipologia textual. Quais são os tipos de texto? E aí nós vamos observar aqui o texto narrativo. Então, quando vocês leem os contos, esses textos narrativos, eles são formados o quê? Por narrativas que apresentam personagens localizados no tempo e no espaço. Então, normalmente, o texto narrativo ele está muito presente nos contos, nos romances. Quando nós falamos de um texto descritivo, é um texto que descreve, ele cumpre o objetivo de descrever determinada pessoa, objeto ou acontecimento, ou descrever um lugar. Também presente na literatura, porque num texto narrativo, predominantemente narrativo, como um conto, haverá momentos em que se exige o quê? Essa descrição do lugar, do personagem. Nós temos o texto dissertativo, é este que vocês irão trabalhar, né, na produção textual do Enem. Possui uma estrutura permeada por argumentações que cumpre o objetivo de expor um determinado tema, de opinar sobre um determinado tema. E aí cabe você apresentar qual que é o seu ponto de vista, a sua tese sobre esse tema, dissertando, argumentando para que você possa, né, referenciar, para que você possa bem fundamentar essa argumentação para defender o seu ponto de vista. Temos o texto expositivo. Esse texto expositivo, ele tem o objetivo de expor o quê? Uma determinada ideia. Esses textos estão muito presentes aí na sua apostila, né? A apostila, toda ela, é um texto expositivo, porque ela explica os conceitos, ideias de quaisquer componentes curriculares. E o texto injuntivo, muito presente nos anúncios publicitários, são conhecidos como os textos instrucionais, pois cumprem a função de indicar uma ordem. Então, um manual de instrução, uma receita culinária, eles dão ordem, faça isso, pegue isso, acrescente aquilo. Os verbos estão no imperativo. Mas também as campanhas publicitárias, por exemplo, nós temos palavras como visite a nossa loja, venha fazer parte, doe. Esses verbos no imperativo que indicam ordem. Portanto,
quanto à tipologia, nós estamos falando de textos injuntivos. Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica. Chama com Ivaí. Notícia. Qual que é o objetivo da notícia? Informar sobre assuntos, fatos relevantes que aconteceram, né, no nosso país, no nosso estado ou até mesmo no mundo. Então, uma notícia tem o objetivo de informar. Um artigo de opinião tem o objetivo de argumentar, defendendo um ponto de vista sobre uma determinada situação. E aí, nós temos inúmeros outros gêneros textuais e cada um deles tem a sua função social, ou seja, a sua finalidade em um determinado contexto, ok? De olho aqui na tela, olha só, vamos aqui ver esse texto aqui, por exemplo. Nós temos aqui, olha só, a ilustração. Pois bem, retrato Cecília Meirelles. Então essa imagem aqui, de uma certa forma, ela apresenta, né, de forma cronológica essa passagem do tempo, né, de criança até a vida adulta. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Retrato Cecília Meirelles. Nós vamos perceber que aqui nós temos um texto cuja função, a função da linguagem é poética, mas nós vamos perceber também que aqui nós temos a linguagem emotiva. A Cecília Meirelles, ela traz aqui um eu lírico, fazendo uma avaliação da sua vida, da passagem desse tempo, né? E ela usa o que? A primeira pessoa, o eu. É a linguagem subjetiva, ela fala do seu próprio ser. Eu não tinha esse rosto de hoje. E ela vai, então, fazendo uma escalada, contando como que ela se percebe. E aqui na última estrofe, olha, eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E aí, o eu lírico traz justamente uma abordagem sobre a percepção que nós temos, né? E a vida, ela é efêmera. Nós estamos aqui como uma passagem, né? Então, todos terão uma limitação. Chega um momento que a vida terrena, ela deixa de existir. E aí, como que ela faz a avaliação desse tempo presente e da passagem do decorrer da sua vida? Ela não se encontra mais, né, naquele espelho. Então, o retrato, né, de que forma que eu me vejo, como que eu era, né, há 5 anos, e imaginar a possibilidade de como nós seremos daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, por exemplo. É essa passagem do tempo em que ela vai se percebendo e ela vai se tornando frágil, né? Olha só, eu não tinha esse rosto de hoje, calmo, assim triste, assim amargo. Percebam que aqui ela trabalha o quê? Uma gradação, né, de como ela se vê. E nem estes olhos estão vazios e nem o lábio amargo. E ela se percebe nesse contexto de uma passagem do tempo, né? E de uma certa forma com uma dor, né, de perceber que tudo mudou, que tudo não era como antes. E aqui nós temos o exemplo desse texto poético. E aí, falando sobre o mesmo tema, sobre passagem do tempo, eu trouxe aqui, né, um artigo de opinião. Então, tratar do mesmo tema, né? Olha, o Brasil não se preparou para cuidar da população idosa. Opa, então alguém vai opinar sobre isso, olha. O Brasil não se preparou para o envelhecimento da população e não tem estrutura adequada para garantir a dignidade e a autonomia aos idosos. Olha só, então aqui nós já estamos apresentando o quê? Um ponto de vista, dizendo que a população não se preparou e que esses idosos, né, não têm uma estrutura adequada para que garanta o quê? A sua autonomia. Um dos reflexos da falta de condições adequadas de moradia, de sobrevivência, são os episódios de agressão aos mais velhos. Olha só, nós já estudamos aqui também sobre os estatutos. Existe um estatuto do idoso justamente, né, que
traz ali os seus direitos, né? Os direitos da pessoa idosa. E muitos sofrem de fato agressão, até por membros da família, por cuidadores. Não faltam políticas brasileiras para garantir o bem-estar do idoso. No entanto, olha, não falta, nós temos o Estatuto do Idoso, mas no entanto, olha só, aqui contradiz, se opõe, há um contraste. Leis como a Política Nacional do Idoso, de 1994, o Estatuto do Idoso, não foram colocados em práticas pelos governos municipais, estaduais e federal. E aqui, claro, continua o debate, tá? Então, essas reticências aqui, eu só trouxe um fragmento para mostrar que nós temos um texto poético que aborda um determinado tema, passagem do tempo, trouxe um artigo de opinião que fala-se sobre a não preparação, né, para garantir a dignidade, a qualidade de vida dos idosos. E dá uma outra olhada aqui neste texto. E aqui nós temos uma linguagem híbrida. Essa linguagem híbrida em que nós precisamos fazer a leitura da imagem associada à linguagem verbal. E aí olha só como as duas mocinhas sentadas aqui do lado analisam a atitude dessas duas senhoras. E elas dizem, que bonitinhas, a sua avó e uma amiga na internet estão trocando receitas? E a outra diz, estão compartilhando fake news. Olha só a abordagem desse texto. Qual que é a leitura que nós precisamos fazer? Primeiro, uma admiração às idosas, né? As senhorinhas, olha que bonitinhas. A sua avó e uma amiga na internet estão trocando receitas. Fala sobre a condição do idoso, que ele já tem acesso, né, muitos deles, essas novas tecnologias, já consegue usar o celular e etc, né? Mas olha só, dentro dessa mesma perspectiva de abordagem sobre o idoso, qual uma outra leitura que nós fazemos sobre algo que tem acontecido com frequência? A leitura crítica e reflexiva, onde muitas vezes nós não analisamos um determinado contexto e aí nas redes sociais vão sendo disseminadas o quê? As fake news, as notícias falsas. Então é um outro tema que é pertinente para essa abordagem, né? Falar sobre as fake news, a relação que nós temos com a internet, com as redes sociais, quais são os discursos ali proferidos? Todos são verdades? Nós pesquisamos uma fonte de informação para saber que o que foi ali lançado na rede social é uma verdade ou se é uma fake news. Então percebam, eu comecei falando sobre o idoso, o retrato de Cecília Meirelles, fizemos uma abordagem em um artigo de opinião que diz que o Brasil não se preparou para conviver com a terceira idade. Depois nós vemos duas senhoras aqui, né, inseridas, elas estão incluídas, né, nesse processo de uma comunicação dinâmica da internet, mas aí já traz um outro assunto preocupante, né, a disseminação das fake news, que é um outro assunto importante, é importante que vocês estejam ligados a isso. Jovens estudantes do Goiás Tech que estão se preparando para o Enem, pesquisem também sobre essa questão que envolve as novas tecnologias, o comportamento social, e também sobre a inteligência artificial. Fica de olho nesse tema, ok? Vamos lá, prosseguindo aqui, nós vamos às funções da linguagem. Por que que é importante estudar a função de linguagem? É justamente a partir dela que nós iremos entender sobre a função social de um texto que circula no nosso meio. Vamos aqui, de olho na tela? Bom, olha só. Quando nós falamos de propaganda, quando nós falamos de um anúncio publicitário, e aí nós temos a função fática, nós temos uma função poética, a função conativa, a função referencial, a função metalinguística e a emotiva. Função fática é uma verificação do canal, as reticências, o ponto de interrogação, o questionamento. Função poética, nós vamos perceber um texto, né, apresentado de forma lírica, né, que traz uma conotação literária. Pode ser uma crônica, pode ser um conto, traz um poema. A função conativa ou apelativa, o verbo no imperativo, que dá uma ordem, que exige que você faça algo. E esses textos temos o quê? Uma presença, né, fundamental das campanhas publicitárias.
o texto referencial, que eu posso chamá-lo de função denotativa ou informativa, típico de quê? Dos jornais, né? As notícias ali vinculadas têm o objetivo de te informar. Temos a função metalinguística, é quando o próprio código, a língua portuguesa, explica um determinado termo. E aí nós temos o quê? Uma palavra, um vocábulo. Eu li lá o conto do Bernardo Ellis ou da Cora Coralina, e aí surgiu uma palavra que eu não sei o significado. E aí você vai onde? No dicionário, seja ele um dicionário físico ou um dicionário virtual, e você vai pesquisar o significado daquela palavra. E aí quando você encontra ali no dicionário, o dicionário explicando o significado de uma outra palavra, ou seja, a língua portuguesa, o código explicando, né, o próprio código, então nós temos uma função metalinguística. E, finalmente, a função emotiva, que ela é centrada na primeira pessoa, no eu, né? Então, sempre nós vamos perceber a presença da primeira pessoa, né? Os pronomes pessoais, o eu, o mim e assim por diante. E aí nós temos a função emotiva. Então, olha só, uma propaganda, né? A propaganda se encaixa em qual? Né? Um anúncio publicitário. Em quais das funções? Então, nós vamos observar que ela se encaixa na função conativa, porque ela é apelativa. Um anúncio publicitário, faça, né, o seu depósito, venha nos visitar, compre o melhor produto. Então a propaganda tem essa função conativa ou apelativa. E o jornal? Qual que é a função do jornal? Fática, poética, referencial, função metalinguística ou função emotiva? Se nós estamos falando do jornal, vamos entender que o jornal traz o quê? As notícias. E as notícias são o quê? Tem como função referencial. A função é informar. Então, o jornal, a notícia, é uma função o quê? Referencial. Temos a conversa de um telefone. Alô, eu estou verificando o canal. Portanto, eu tenho o quê? A função fática. O dicionário. Acabei de falar, né? O dicionário ele vai explicar o quê? Um determinado vocabulário. O dicionário vai explicar uma palavra que eu não conheço. Então, o dicionário, ele é o quê? Metalinguístico, a função metalinguística. O poema, a função poética. E uma carta de amor. Uma carta de amor, ela é permeada de subjetividade, o eu, todas as emoções em primeira pessoa. Portanto, nós temos a função emotiva. Dito isso, vamos lá? Vamos continuar? Olha um outro texto aqui que nós podemos analisar. Os textos, né, híbridos. Mulher não é troféu. Respeito dentro e fora do campo. A gente torce, bebe, grita, participa, merece respeito. Então nós vamos entender que é uma campanha educativa. Olha, a Secretaria da Mulher, né, ela traz aqui, a mulher não é um troféu. Então, nos estádios de futebol, nos campos de futebol, ela merece o respeito, dentro e fora do campo. E aí, essa campanha, ela vem de encontro justamente à questão do assédio, né? Então, disse não, tchau, obrigado, né? Sem insistência, sem, de fato, deixar uma mulher constrangida ou inibida e assim por diante. Então, essa campanha em linguagem híbrida, olha só, tem uma bolinha aqui, é justamente para falar desse respeito, né, dentro e fora do campo, que elas merecem ser respeitadas. Aqui nós temos uma tirinha, é uma narrativa em quadrinhos, e aí nós podemos também fazer leituras, olha, gosto dos ipês floridos, talvez eu seja boba por ligar para isso. Olha a primeira pessoa, bem subjetivo. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Ó. Gosto dos ipês floridos. Talvez bobo seja quem não liga. E aí, olha só, essa tirinha que parece ser tão inocente, ela é carregada de significados, de plurissignificados que nós podemos mergulhar, de fato, em uma crítica muito mais ampla, né? Bobo é quem não liga para os ipês floridos, para natureza, para flora, para fauna, para limpidez dos nossos rios, né? Para quem não liga, de fato, para uma situação de sustentabilidade. Então, essa tirinha nos dá uma possibilidade, né, de muitos outros significados além do simples contexto. É entender que bobo é quem não liga
né, para a natureza, quem não a percebe enquanto importância. Olha esse outro aqui, interessante, né? Pai, pega outra marca. Ué, mas por quê? Essa empresa usa trabalho análogo ao de escravo. Não quero ser cúmplice disso. Olha só esta tirinha, a abordagem temática que ela faz. Faz alusão ao trabalho escravo. Então, existem alguns produtos que são baratos para o público, ou às vezes até muito caro, mas que são confeccionados, né, a partir da exploração do trabalho, né, tornando esse trabalho análogo, ou seja, comparado a um trabalho escravo, porque as pessoas não têm direitos, recebem muito pouco para isso, e aí o garotinho faz o levantamento dessa temática. Eu não quero ser cúmplice disso, perceberam? Então, é ir além do que está escrito, do que está explícito. É fazer essa leitura das entrelinhas e entender que dentro dessa tirinha inocente aqui há uma alusão, né, a um problema grave, a um problema muito grave, né, o trabalho análogo, ou seja, comparado ao trabalho escravo de uma pessoa que é muito explorada. Então perceber essa relação do homem e o trabalho e o homem, né, dentro de um contexto social. Vamos a mais uma? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, nós estamos espalhados, mas começamos a nos reunir. Olha esse outro texto aqui, a profundidade que apresenta da temática ambiental. Então, existem várias pessoas preocupadas com a sustentabilidade do planeta. Pensem, por exemplo, né, no grave episódio, né, que nós estamos acompanhando no estado do Rio Grande do Sul, que sofreu, né, uma grande catástrofe realmente climática, né? A cidade toda ficou alagada, desabrigados, a morte, né, paira lá naquele cenário, e nós vemos o quê? Também em contrapartida, esse desequilíbrio ambiental, ecológico, né, nós vamos percebendo, né, a manifestação da natureza de uma certa forma em função, né, dos impactos que já foram recebidos pela condição humana, o trabalho humano que explorou e que não pensou nessa sustentabilidade. Uma outra vertente na questão climática que acontece no Rio Grande do Sul é nós percebermos também uma outra vertente do brasileiro, a solidariedade, né? Então, todos imbuídos num papel solidário na causa, né, dos gaúchos lá no estado do Rio Grande do Sul. E uma outra questão também que nós precisamos analisar, que muitas pessoas, observando a catástrofe, observando o drama das famílias do Rio Grande do Sul, e ainda existem pessoas que se aproveitam desse momento para aplicar golpes, receber doações indevidas que não são direcionadas para aquele povo. Então percebam, o que é a análise reflexiva de um contexto? É perceber, é fazer de fato uma análise de conjuntura, observando tudo que está à volta. E é isso que vocês precisam observar, ok? Bom, a estrutura de uma questão do Enem. Então, olha só, como que funciona? Isso aqui é algo que vocês já sabem, mas nós estaremos sempre frisando para que vocês entendam direitinho. Então, aqui nós temos o texto, né, que vai direcionar o que se quer. Então, nós temos aqui o enunciado, né? Então, olha, mulher ao volante, perigo constante. Aí, o que ocorre aqui? Olha só que interessante. A pegada desse anúncio aqui, né, é aqui, ó. Opa, perigo constante não. Mulher no volante, tem estradas para andar. Homens não choram. O que acontece no cartaz? Anula a palavra não, né? O advérbio de negação. Homens choram, sim, mesmo que seja escondido. Bom, depois que nós temos aqui o texto que nós iremos trabalhar, vem o quê? O comando da questão. Então é importante que você observe aqui, ó. A articulação entre os elementos verbais e não verbais do texto tem como propósito desencadear e aí vocês irão analisar cada uma dessas alternativas. Então, nesse caso aqui, eu já vou direto ao gabarito, nós vamos entender que aqui, olha só, aqui são as alternativas. O gabarito é... Qual que é o propósito, né, dessa articulação entre os elementos verbais e não verbais? A imagem, olha só a lágrima, o homem,
e a linguagem escrita. É uma revisão de representações estereotipadas de gênero. Como assim? Mulher no volante, perigo constante. Não tem isso, né? A mulher, ela tem a estrada para andar. Os homens podem sim chorar. Então, nesse caso aqui, a articulação entre esses elementos verbais e não verbais tem o propósito de desencadear o quê? Uma revisão das representações estereotipadas de gênero, ok? Artigo de opinião, nós já falamos sobre ele, só para recordar, é um texto argumentativo e um texto que expressa uma opinião. Ele vai trazer para nós um ponto de vista, né? A vida começa com a alfabetização. Aqui nós temos, olha, um texto, um artigo de opinião, e nós vamos observar os tipos de argumento. Aqui é a introdução, olha só. E aí nós temos uns argumentos aqui de autoridade, olha. O educador norte-americano John Dewey, certa vez escreveu que a educação não é uma preparação para a vida, é a própria vida. Então, quando eu uso um argumento de autoridade, quando eu cito alguém que é um expert no assunto, olha aqui no artigo de opinião, vem o desenvolvimento, e aí eu posso usar o quê? Um argumento de comprovação, né? De evidência. E aí nós vamos sempre observar que os números, né, revelam um aumento alarmante de 66% na quantidade de estudantes. Então, quando eu apresento números, estatísticas, eu estou o quê? Apresentando um argumento de comprovação, de evidência, ok? Olha aqui nesse artigo de opinião, ainda continua no desenvolvimento, nós temos um argumento por ilustração, ou seja, por exemplificação. E aqui nós, voltamos. Em Goiás, entendemos que a sinergia entre governo estadual, municípios, educadores e famílias e as comunidades é a chave para alcançar o objetivo. É um exemplo, então eu posso utilizar esses argumentos quando nós fazemos aí um texto dissertativo. Olha aqui, nós temos um argumento de causa e consequência, olha aqui, ó. Voltemos. Desde 2021, o governo de Goiás já destinou 58 milhões ao programa e números recentes refletem o seu impacto positivo. Qual que é a causa desse impacto positivo, né? A consequência disso. Então vem da destinação de verbas, né, para um programa educacional. E aí nós vamos perceber a causa e a consequência. Refletem, portanto, um impacto positivo. E aí nós temos o desfecho aqui, a conclusão, que é, portanto, então, a apresentação final e a conclusão desse artigo de opinião que foi apresentado aí pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ok? Charge, olha só que nós temos um texto híbrido, texto carregado de ironia, né, e retratam situações da realidade. E é um texto em que nós temos essa linguagem híbrida, imagens e a linguagem verbal. Papai Noel, coelhinho da Páscoa, panaca, daqui a pouco vai dizer que mãe existe. E aí nós estamos observando, nesse caso aqui, uma crítica social a respeito dos menores em estado de rua. Já não acreditam em mais nada. E olha só uma crítica aqui, né? É Papai Noel, coelhinho da Páscoa, panaca. Daqui a pouco vai dizer que mãe existe. Mas aqui nós temos o quê? Uma intencionalidade, né? Mostrando uma situação da realidade e um texto crítico, né? Carregado de ironia, né? Então, os menores infratores, né? Os menores de rua. E aí nós temos um livro na literatura, Jorge Amado, né? Os Capitães da Areia, que traz essa situação, um livro escrito lá na década de 40. No texto 2, olha só, aqui vamos analisar. Avise sua família que você é doador. Doe órgãos. Nós vamos perceber aqui, olha, um recorte de um anúncio, de uma campanha, e nós temos dois verbos no imperativo, que indica a ordem, ó, avise a sua família. Olha a outra ordem, doem órgãos. E aí nós vamos perceber que aqui, qual seria a função de linguagem? Denotativa, conotativa,
poética, emotiva ou metalinguística? Claro que é a opção B, que nós temos aqui, conativa. E é conativa ou apelativa. É esta que impõe as regras, que dão ordem. Olha aqui, nós temos uma questão, essa aí está aí, eu vou analisar na lista de atividades, então essas serão corrigidas, 2 delas, e vocês têm mais 8 questões que vocês poderão trabalhá-las, ok? Olha aqui, assentamento. Assentamento, zanza daqui, zanza para acolá, fim de feira, periferia fora, inhame, abóbora, onde só o vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel Miguelim, vamos embora. Então nós temos aqui, né, o Chico Buarque, que apresenta para nós esse texto. E aí a pergunta, olha só, é você analisar o que se pergunta. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem, beleza, porque trata-se, né, de um texto poético. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada em qual verso? E aí você precisa se recordar que quando nós falamos de uma função emotiva, está centrado na primeira pessoa. Então, quais dessas alternativas tem primeira pessoa? A cidade não mora mais em mim. Olha só a primeira pessoa aqui. As outras têm? Zanza para acolá, fim de feira, periferia fora, onde só o vento semeava outrora, ó Manuel, ó Miguelim. Função emotiva, primeira pessoa. Qual é a opção de resposta aqui, a alternativa, que é o gabarito? É a que tem a primeira pessoa. A cidade não mora mais em mim. Então, prestar atenção sempre no comando. O comando pede-se uma análise do texto anteriormente, o assentamento. Predomina a função poética. Mas qual é a função emotiva presente aqui? A cidade não mora mais em mim. Primeira pessoa. Beleza? Olha esse outro texto aqui, Manual de Orientação. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para ajudar pais e pediatras no desafio de educar os nativos digitais. Ó, até 2 anos, a criança não deve ser exposta passivamente às telas. De 2 a 5 anos, o tempo de exposição às telas deve ser limitado a 1 hora por dia. Até 10 anos, devem ter o acesso controlado a computadores e dispositivos móveis. Manual de Orientação. O primeiro guia prático de pediatras para ajudar os pais no desafio de educar os nativos digitais. Ou seja, essa molecada já nasce em contato com as novas tecnologias, com a internet, etc, etc, as telas dos computadores. A pergunta é, sobre o texto, os chamados nativos digitais, traz informações com a função de quê? Então, qual que é a função daquele texto? Seria propor ações específicas, estabelecer regras que devem ser seguidas à risca, explicar os efeitos do acesso precoce à internet ou determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos, ou opção E, educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Então, qual que é a função, né, dessas informações desse texto aqui anterior do Manual de Orientação? Então, nós temos como gabarito aqui, opção A, propor ações específicas para cada etapa da infância. E aí o texto traz, né, essa possibilidade, olha só, até 2 anos, como que vai usar as telas? De 2 a 5, só 1 hora por dia. Até 10 anos, que os pais fiquem atentos, que possam monitorar o que esses meninos estão acompanhando. Então, o objetivo aqui, prestem atenção no comando, a função. Então, esse texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de propor ações específicas para cada etapa da infância. Perceberam que basta vocês se atentarem ao texto que vocês estão analisando e cada uma dessas alternativas, elas precisam ser analisadas. O texto, ele propõe ações específicas. E é isso, ok? Vamos encerrar nossa aula? Então vamos. Preste atenção nesse texto aqui para acalentar o nosso coração,
para que a gente tenha, de fato, né, condições de uma análise pessoal, uma autocrítica, uma autoavaliação sobre os nossos sentimentos. E lembre-se, você nunca está sozinho. Se você se sentir angustiado, ansioso, aflito, procure a sua rede de apoio, converse, abra o seu coração com uma pessoa que é da sua confiança. De olho no texto. Milagrimas. Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte de cabelo, mude o modelo. Vá ao cinema, dê sorriso, ainda que amarelo. Esqueça seu cotovelo. Se amargo for já ter sido, troque já esse vestido. Troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos. Faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Mas, se apesar de banal, chorar inevitável, sinta o gosto do sal. Gota a gota, uma a uma, 2, 3, 10, 100, 1000 lágrimas. Sinta o milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas. Alice Ruiz. E aí, meus queridos, meus lindos e lindas, é justamente isso, né? Então, mudar padrões e comportamentos, né? Se a situação é de conflito ou de angústia, procure a sua rede de apoio, né? Procure um bom livro, vá fazer uma pescaria. É importante que você esteja também cuidando, né, de si, do seu coração, dos seus sentimentos. E se preciso for, chore, né? As lágrimas também nos proporcionam um milagre da vida de aliviar os nossos estresses, beleza? Atenção, sempre fica a dica ao enunciado de uma questão. Então, qual que é o texto suporte? É um comercial, é um poema? Aí você presta atenção no comando das questões. E aí depois você vai analisar as opções de respostas para chegar ao gabarito. Então, atenção ao enunciado. Leia com atenção o texto suporte. E aí depois, leia com atenção o comando. E aí depois você vai analisar as respostas para chegar ao gabarito, ok? Muito obrigado pela participação, muito boa sorte, bons estudos, fui!